Faixa amarela do carnaval hoje aqui na Caverna do Dragão, e a minha convidada é a Karine Grum, rainha da bateria da Ritmo que Incendeia. Tudo bem, Karine? Tudo bem, meu amor. Ai, que bom você estar aqui. Gente, tá voltando o Carnaval 2024, já tá aí. Tô muito feliz, tava com saudade. Eu também, tava com muita saudade. A gente gosta muito de ti. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você é uma pessoa muito família, né? A gente tá aqui gravando hoje à tarde e uma das possibilidades da gente gravar é que seu filho tá na escola. Exatamente. E eu vejo você sempre trabalhando muito. Me fala quem é essa outra, Karine. Olha, gente, o carnaval, a gente fala, as pessoas veem só o close, né? Até porque eu costumo deixar minha vida pessoal mais pessoal mesmo. Eu não gosto, eu posto assim, dos meus trabalhos, posto meu filho, mas não posto muito porque eu evito, né? Porque já fizeram até fake dele, enfim. Mas falando dessa parte assim, né? Primeiro que, como todo brasileiro, né? Eu tenho 500 trabalhos, porque é difícil hoje a gente conseguir manter um só trabalho, né? Porque além das coisas da minha casa, do meu filho, da Karine mulher, tem as coisas Karine rainha. Carnaval é caro e cada ano que passa tá mais caro. Então a gente tem que se virando. Então eu sou preparadora física, eu sou passista, que faço samba shows, faço eventos, tenho uma loja online. Então, além de ser dona de casa, esposa, mãe, então eu me desdobro aí para dar conta de tudo e ainda ser a rainha da Ritmo que Incendeia. Mas é gostoso. Eu gosto de todas as minhas faces. Eu acho que se qualquer uma delas fossem tiradas assim de mim, não existiria eu. Não sei como eu dou conta, qualquer hora eu acho que vou ter um piripaque. Mas é gratificante quando você vai vendo que as coisas vão acontecendo, vão dando certo. É bom humanizar, né? Porque todo mundo vê você na frente da bateria linda, sambando muito, sempre muito bem maquiada, muito bem vestida. Mas tem uma mulher por trás que batalha muito, né? Desde sempre, né? Eu sou a mais velha de 8 filhas. A gente é 8 filhas mulheres, todas mulheres, mesmo pai, mesma mãe. Então, desde muito pequena, essas coisas de casa, eu ajudava minha mãe, que estava das minhas irmãs. Aí, desde muito nova, eu já trabalhava, porque com a família muito grande, a menos que seja o Silvio Santos, né, gente? Não tem condições de ter o luxo. Passamos algumas dificuldades, mas principalmente os luxos, que conforme a gente vai crescendo, a gente quer ter, não tinha. Então, desde muito nova, eu era babá de uma ali, ajudava a limpar uma casa ali, trabalhava, fazia um bico aqui, um bico ali. Com 15 anos eu comecei a trabalhar no Bom Retiro. E aí, com 17 anos, já fui morar sozinha, já fui trabalhar no shopping. Então, eu sempre fui muito independente, né? Por conta que eu sempre tive que cuidar das minhas irmãs, sempre tive que ser madura, porque eu tinha que entender que eu tinha outras irmãs, que tinha toda uma situação que acontecia, né? E aí, desde pequena, isso eu aprendi com meus pais, né? Que eles também sempre trabalharam muito, porque 8 filhos é muito difícil. Eu não consigo ficar esperando, dependendo, então eu sou muito de atitude. Então esse lance de sempre estar trabalhando, sempre estar indo atrás, fazendo as coisas, pra mim é desde a infância. Porque, por exemplo, eu era fã do Rebelde, eu queria alguma coisa do Rebelde. Eu tinha que ir lá, cuidar da menininha lá que cuidava para babá, pra eu poder comprar, porque eu sabia que minha mãe e meu pai não tinham condições. Queria ir no passeio da escola, meu pai e minha mãe não tinham condições, porque seriam 8 pessoas para ir no passeio. Então sempre tive que ter essa maturidade de entender, né? Sou muito grata a todos os ensinamentos aí da minha infância, apesar de algumas fases um pouco mais difíceis, mas acredito que eu aprendi muito, eu amadureci muito. E aí, por conta disso, 8 mulheres é bem difícil, né? Com 17 anos eu fui morar sozinha, com 17 para 18 anos, e aí sempre trabalhei em shopping um tempão. Aí tive a oportunidade de trabalhar no SBT, comecei a fazer eventos, aí fiz faculdade, paguei minha faculdade sambando, viajei sambando, né? E aí as coisas foram acontecendo e graças a Deus aí eu fui aproveitando os caminhos que Deus foi destinando, mas é isso, correria. Essa rotina de trabalho grande que você tem, que eu acompanho, ela vem de um pós-rainha? Foi o carnaval que te trouxe toda essa rotina? Na verdade, quando eu me tornei rainha, eu acredito que diminuiu um pouco, por incrível que pareça. Porque a minha agenda ficou um pouco mais corrida com os compromissos como rainha. Não que antes não tinha, né? Eu brinco, né? Desde quando eu era passista, eu já era alguém que todos os ensaios, tudo que tinha na escola já estava presente.
Então ter virado rainha acrescentou algumas coisas na minha rotina que não eram só dos dias de ensaio, mas algumas coisas de planejamento do carnaval, de ensaios meus, de coisas que eu coloco como compromissos para que eu tenha que cumprir de uma melhor forma o meu lado rainha. E com isso, às vezes, eu faço menos shows. Porque, por exemplo, quando eu era passista, era uma escolha minha não faltar nos ensaios para fazer show. Eu escolhia não faltar nos ensaios e não trabalhar. Hoje, eu já não teria mais como faltar no ensaio, mesmo que eu quisesse, né? Não teria essa possibilidade, porque hoje o compromisso, a responsabilidade é maior. E realmente eu gosto de ser presente, de estar presente, sempre gostei. E eu acho que é muito importante, né? Pra você estar preparada para o carnaval, porque, como você disse, a minha rotina de trabalho é tão grande que mesmo sendo um compromisso, uma responsabilidade, estar nos ensaios também é meu momento de curtição. É onde eu desestresso, é onde eu consigo curtir um pouco, porque eu não sou muito de sair embalada, até porque eu trabalho com show. Então, quando eu não tô trabalhando, eu quero estar na minha casa vendo Netflix, ou descansando, ou fazendo qualquer outra coisa. Então, pra mim, além dos compromissos, da responsabilidade que tem tudo, né, faz parte, o ensaio também é meu momento de lazer, de distração, de descarrego, assim, de aliviar essa minha rotina. E você acredita que depois que eu virei rainha, tem muito grupo que parou de me chamar pra fazer show? Porque acha que ou o meu cachê ficou mais caro, eu queria, viu, é meu sonho. Ou acha que o cachê ficou mais caro, ou acha que a agenda tá sempre muito cheia, e aí, por isso que eu digo que, pelo menos do lado shows, diminuiu um pouco perto do que eu fazia shows antes de ser rainha. Ser rainha de uma senhora escola, poderosíssima, que sempre vem lutando pelo campeonato. Vai chegar, tá? Vai Amém. chegar. Mas você vem de 2 anos de carnavais difíceis na avenida, né? Teve o ano que aconteceu com o casal de Messala, esse ano foi a chuva. Você sente isso? Você sente esses momentos? Olha, do ano do casal, eu senti porque, na verdade, o casal vem antes da bateria, né? Então, quando eu estava me aproximando do recuo, eu vi a movimentação do Rubens passando pelo lado esquerdo, aquela correria, pavilhão vindo, e eu, tipo, meu Deus, o que está acontecendo? E a gente não consegue saber ali num primeiro momento. E aí, depois que a gente entrou num recuo, que eu vi o segundo casal passando com o pavilhão oficial, que a gente começou a ter uma noção do que tinha acontecido, mas só fui entender mesmo, tipo, aconteceu isso no fim do desfile quando chegou no hotel, né? Porque quando acaba o desfile ainda tem as entrevistas, tem as fotos, aí volta pro hotel, volta a avenida toda, né? Eu brinco que eu passo a avenida 2 vezes, porque eu desfilo e depois tenho que voltar pro hotel. E aí quando chegou no hotel que a gente foi, o que aconteceu, como que aconteceu, porque naquele momento que eu vi do Rubens deu um desespero, mas a gente também não pode transparecer, porque a gente também não sabe se é uma coisa que é combinada da escola, se é uma estratégia, se deu ruim. Então a gente só tem que tentar seguir o plano para que já tinha sido uma coisa ruim, não fosse mais coisas ruins acontecendo. Sim. Mas esse ano, o meu segundo ano, que foi a chuva, eu senti mais, mas não pela chuva. Porque, por incrível que pareça, eu senti mais o desfile das campeãs do que o dia do desfile, e no desfile estava chovendo nas campeãs, não. Mas não sei se é por eu ter curtido o processo do carnaval toda como rainha, porque no meu primeiro ano eu fui coroada em janeiro, o carnaval era fevereiro, e aí adiou para abril, e aí foi tipo assim, vamos fazer o que tem que fazer, como dá pra fazer. Não teve muito, eu quero fazer assim, eu vou me direcionar assado. Não deu muito esse tempo, né? Porque eu fui coroada e já tava tudo acontecendo. Esse ano não, eu curti todo o processo, desde o primeiro ensaio da bateria, desde o lançamento do enredo. Então, quando chegou no dia do desfile, eu estava muito mais ansiosa. Nos técnicos, não sei, esse ano eu estava muito mais ansiosa, muito mais nervosa, com a expectativa de fazer. A chuva, na verdade, quase eu não senti. Eu senti mais, não sei se pelo processo, não sei explicar exatamente por quê, mas eu senti que esse ano eu estava mais nervosa. Você pegou um ensaio técnico com chuva? Peguei, então. E no ensaio técnico, gente, ninguém sabe. Eu nunca falei disso, porque eu não costumo falar das coisas que que acontecem de ruim, né, na internet. Você não fala perrengue? Não, só quando perguntam muito. Perrengue. Mas eu vou Vamos falar, pegar perrengue no ensaio técnico. Eu vou falar, por que eu não gosto de falar? Porque eu acho que as pessoas pagam internet, pelo menos eu pago internet, quero ver coisa boa. Perfeito. Quero ver as pessoas felizes. Por mais que a gente sabe que não é assim. Eu quero ver o povo feliz, eu quero ver o povo bonito, eu quero ver o povo falando de coisa boa, rindo, meme.
tudo bem, a gente também usa a internet para falar de causas, né, que são importantes, que são casuais, porque também faz parte, Sim, é o nosso papel. Mas eu não gosto de ficar entrando na internet só falando de coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim. Eu, por exemplo, não assisto noticiário. Eu detesto ver noticiário, notícia ruim, porque se a gente for parar pra ficar olhando coisa ruim, a gente só vai ver coisa ruim, porque acontece muitas coisas ruins. Então, eu não sou o tipo de pessoa que gosta de entrar na internet e ficar falando de coisas ruins e ficar falando de... Mas acontece, gente, perrengue não tem o que fazer. No ensaio técnico, a hora que começou a chover, não sei se foi o vento ou se foi a chuva, os meus 2 ouvidos tamparam. Eu entrei surda. Literalmente, eu passei o ensaio técnico até a hora do recuo da bateria ali, completamente surda. E por isso que eu acho muito importante os ensaios. Mas eu cantando samba, eu já sabia o que a bateria ia fazer, como ia fazer, ou qual era a parte do samba. E aí eu vim... E eu ainda, pra mim, naquele momento do técnico, eu achava que eu tava toda errada, toda torta. Porque eu não estava conseguindo ouvir. Aí quando chegou no recuo, eu fui pro fundo da bateria e aí... rezei, tomei água, coloquei a mão no ouvido lá, deu um jeito, deu uma melhorada, mas eu fui ouvindo, depois que eu saí do recuo, eu só ouvi a bateria assim, bem no fundo, assim, como um twin, sabe? Aquele twin, assim, bem lá no fundo, no finalzinho, assim. Mas eu vim no primeiro técnico, no técnico que choveu, foi o segundo técnico, surda, assim, eu entrei na avenida sem ouvir nada, e eu falava assim pra minha apoio, né, pra Rosângela, eu não tô ouvindo nada, meu ouvido tá doendo, minha cabeça tá doendo, não tô ouvindo nada, e ela, calma, respira, e eu virava e sorria, estampava, e virava pra ela e falava de novo que eu não tava ouvindo. Foi um desespero, mas aí eu respirei e falei, ai, vai dar certo, e deu certo. Você chegou a ver? Então quando chegou no desfile e choveu menos, inclusive, do que no técnico, e não fiquei surda, então pra mim foi, tirei de letra. Mas foi um perrengue, eu entrei em desespero. Mas você chegou a ver o que foi? Se foi emocional? Não, se foi... não, emocional não foi. Mas eu acho que foi o vento com a chuva, porque o nosso segundo técnico não estava chovendo. E aí a hora que a gente começou a dar a largada na escola, começou uma ventania, uma chuva. E eu acho que esses primeiros ventos, essas rajadas de vento com a água, eu acho que entrou no ouvido alguma coisa. E aí eu fiquei surda ao ponto de doer a cabeça. Nossa. E aí é uma coisa que eu não costumo, né? Ai, não sei o quê. E deu super certo, os vídeos ficaram ótimos. Deu tudo bem, foi incrível. Karine, me conta a sua história do carnaval. Como é que você chega nesse mundo? Qual a primeira imagem que vem na sua cabeça? Olha, eu já acompanhava pela TV, eu lembro muito... eu não tenho certeza se era Eliana, mas eu era pequena, eu acho que a Eliana desfilava no Vai Vai, e aí a gente assistia a X9, minha mãe comentava sempre, a gente assistia sempre. E aí... a minha família, ninguém assim era do carnaval. Minha mãe já tinha desfilado como foliã, enfim. Mas depois, né, eu já tinha uns 9 anos, sempre gostei de dançar, sempre tal. A minha família, por parte de pai, a minha avó, minhas tias, todas são paulinas. E aí a escola, quando ainda estava iniciando assim como bloco, eles começaram a desfilar na escola por conta de serem são paulinos. E nisso, eu era muito próxima à minha prima, que morava com a minha avó, e minha tia morava com a minha avó também, e eu ia pra lá de fim de semana. E aí, em 2004, minha avó não deixava eu e minha prima em casa, então a gente começou a vir nos ensaios da Dragões, não era nem aqui, era lá na Mocidade Unida da Moca, que a Dragões ensaiava, né? E aí a gente ia com a minha avó, e eu lembro que era um evento, assim, ó, eu ia pra casa da minha avó no final de semana, no sábado a gente acordava todo mundo cedo, já botava os sambas da Dragões, minha tia fazendo a unha, aí já uma tia descia no mercado pra comprar biscoito, bolacha, essas coisas, porque era tudo... assim, eu tenho 7 irmãs, mas primo também, tio e primo aqui não falta, a família é bem grande, assim, minha avó também teve 7 filhos, por parte de mãe também mais de 10, então a família é muito grande. Então as primaiadas, a gente, tudo criança, aí comprava um lanchezinho pra levar e tinha um ônibus que pegava a gente, né, a ala, Casa Verde, lá na frente do Império. E aí nós íamos pra Moon, né, no ônibus, todo mundo. E a primeira vez que eu cheguei na Dragões, que o meu sonho era ser loira do Tchan, essas coisas, eu sempre gostei de dançar, eu me achei. Eu falei, gente, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero ser rainha de bateria. E fiz isso na minha cabeça. Só que eu achava que, assim, era muito distante, sabe? A minha avó, uma época, até costurou pra escola, e aí eu tinha uma prima que ela foi princesa mirim. Legal. Minha família toda desfilava, era os Grum, né? Nossa, 500 Grum, família é enorme. E aí foi passando os anos, né? Quando eu voltei a vir mais firme, assim, porque quando era criança dependia, né, de vir com meus adultos e tal. E quando fui morar sozinha com 17 anos, eu falei, não, agora eu vou todos os ensaios, e aí foi quando eu me
virei passista. Foi tudo um conjunto. E aí a minha tia, minhas avós, elas vêm, às vezes na quadra, minha avó às vezes assiste, mas é que depois que meu avô faleceu, eles deram... Minha avó também agora tá com mais idade, depois da pandemia também ela sentiu até um receio, né, de estar vindo, não conseguiu vir na minha coração, inclusive. Mas as minhas tias, inclusive, desfilam e vêm, e aí, gente, foi uma coisa que foi passada, apesar deles não serem do carnaval assim, dançando e terem cargos, eles amam e eles amam a Dragões. Eles não são alguém que vão em outras escolas. Por exemplo, eles vão assistir o ensaio técnico da Dragões. Eles, se forem ligar na TV, vão ver a Dragões. Se eles forem, sei lá, vai ser na Dragões. E eu tenho isso comigo desde sempre, né? E tanto que eu fui começar a conhecer outras escolas depois que eu já estava na Dragões como passista, que aí a Dragões tinha umas saídas, né? Ia se apresentar, e aí nisso eu fui fazendo amizades, comecei a fazer show, e aí que eu comecei a ser um pouco mais carnaval, mas eu sempre fui mais Dragões do que carnaval. E aí, tô até hoje. Eu me lembro de ter vindo aqui na Dragões e ter visto você na ala de passistas, ou seja, eu conheço a sua trajetória. Você mesmo falou que o sonho era ser rainha. Em algum momento você parou assim e falou assim, meu, não vai dar certo, não vou. Tem algum momento que... Vários momentos. Olha, é assim, eu agradeço muito a várias pessoas que sempre me apoiaram, mas quando eu fui coroada, eu lembro que eu fiz um post e eu agradeci também a mim mesma. Porque é difícil e sempre acontece algumas coisas, né? Porque é o que eu brinco, a Dragões é a minha família. Então, se tem atrito entre a família, atritos também acontecem na escola, gente. Não é... É o que eu falo, não gosto de ficar falando dos problemas. Eu acho que a gente sempre tem que focar nas coisas boas, porque problemas a gente sempre vai ter. E tive diversos, né, problemas durante essa trajetória que vai fazer agora 20 anos que eu estou na escola, em 2024. Então, muitas coisas já aconteceram, é óbvio, né? A gente evita que coisas ruins aconteçam, mas nem todas elas são evitadas. E várias vezes que algumas coisas aconteciam, eu ficava desanimada. E aí, às vezes eu por mesmo, assim, que caía em mim, falava que não, que estava tudo bem. E outras vezes, algumas pessoas, mesmo sem saber, que me davam esse incentivo para eu continuar. Mesmo sem saber que eu não estava, tipo, pensando em desistir, alguma coisa acontecia, que alguém me falava alguma coisa, mesmo sem saber o que estava acontecendo, e me dava essa, não, pera, eu vou continuar. Mas o que foi mais, assim, pontual, assim, que eu até brinco, que quando eu virei rainha, eu ainda tinha o sonho, eu ainda tinha a expectativa, óbvio, mas que eu já tinha colocado pra mim mesma que eu não seria. Porque o que acontece, né? Tínhamos a Simone, que estava aí na frente da bateria há muito tempo e tudo mais. Quando a Simone, no último carnaval dela, né, desde o lançamento do enredo, já deixou claro que seria o último carnaval, que ela ia estar se despedindo e tudo mais, naquele momento muitas pessoas já começaram aquela pressão que você sabe, né? Você tem página carnaval, você sabe como é que funciona, me mandarem mensagem, tanto pessoas da escola quanto pessoas de fora da escola, de que tipo, meu, tem que ser você, se não for você, você tem que sair da escola porque é uma falta de respeito. Aí a gente sabe, porque a gente sabe também muitas coisas que acontecem no carnaval no geral, que, sim, né? Sim. Melhor não dizer, mas a gente sabe muitas coisas que acontecem, então a maioria das pessoas esperam isso, porque realmente é a maioria das vezes que acontece. E aí eu fiquei muitas pessoas me impressionando, fiquei até feliz, né? Nossa, que legal, todo mundo acha que eu merecia ser rainha e tal. Só que nisso veio a pandemia. Quando veio a pandemia, claro que a gente perde um pouco do foco do carnaval, porque aí fui focar na minha família, no meu filho, como continuar mantendo a minha casa, o meu filho, trabalho, que foi tudo um caos, porque eu trabalho com pessoas, né? Eu sou personal, eu faço evento, danço, e pra mim essa parte de trabalho foi bem difícil, e aí eu tava focando nisso. Mas aí uma pessoa muito próxima de mim me perguntou assim, tá, mas você, e se não for você? Porque a gente sabe que você tem essa expectativa, é seu sonho, é óbvio que vai ter. Se não for você, o que você vai fazer? Eu sei que todo mundo tá te perguntando isso, mas você não precisa nem me responder. Você tem que se responder, né? E aí, naquele momento, eu comecei a pensar, porque na verdade, quando me fizeram essa pergunta, 80% de mim estava me dizendo que não seria.
Até porque já estávamos 2 anos na pandemia, ninguém falava nada, então eu achava que, tipo, não vai ser. E aí eu comigo mesma já tinha decidido que estaria feliz mesmo assim, porque eu estava na minha escola fazendo o que eu amo e ainda assim tinha uma certa visibilidade pensando, se for pensar nisso, né? Porque eu lembro que eu respondi pra pessoa, cara, se for pra um dia eu sair da minha escola por qualquer motivo que seja, eu acho que vai ter que ser um motivo que é muito sério, assim, um motivo, né? Mas vai que um dia aconteça algo tão grave ao ponto de eu ter que me afastar da escola, eu acredito que eu só iria para outra escola se eu fosse pensando em visibilidade. Porque, por exemplo, se for para eu largar minha escola que eu amo para ir para qualquer outra escola, aí eu tenho que pensar no carnaval como um negócio, como muitas pessoas fazem. Mas o carnaval para mim não é um negócio. Apesar de eu ganhar dinheiro com o carnaval, viver do carnaval, eu amo fazer o que eu amo onde eu faço. Eu amo ser da Dragões, faz parte de quem eu sou, faz parte da criação minha como mulher. As pessoas da Dragões me formaram mulher. Eu passei mais tempo com as pessoas da Dragões até do que com a minha família. Carnaval, a maior parte das pessoas do carnaval passam mais tempo com as pessoas do carnaval do que com a própria família, se a família não é do carnaval. E aí eu já tinha então, tô feliz, é isso, o que tiver que ser, vai ser. Então meio que eu já tinha desistido, mas não desistido do carnaval. Desistido desse sonho, mas eu brinco, né? Claro, tinha o sonho, tudo que eu fazia, eu tinha esse sonho em mente, isso como meta? Tinha, mas eu também nunca fiz nada pela escola ou relacionado ao carnaval na intenção de, tipo assim, é certeza que isso vai me levar a isso. Você tava feliz? Não, sempre eu fiz por amor e eu brinco, né? Quando a gente faz algo por amor, eu converso com as pessoas, às vezes você pode até nem chegar num determinado local que era o seu objetivo, porque muita gente sonha com a mesma coisa e são poucas que vão chegar, é natural. Mas o que você vai conquistar no caminho, por você estar fazendo algo que você ama, da maneira que você ama, vai ser muito lindo. Que nem eu sempre sonhei em trabalhar com a dança, mas eu nunca achei que fosse possível porque eu não fiz balé e o carnaval me levou à dança, o carnaval me levou a trabalhar no SBT, o carnaval me fez fazer viagens internacionais, cruzeiros, o carnaval me apresentou pessoas, o carnaval me abriu, tudo que eu fiz na minha trajetória, mesmo que eu não tivesse virado rainha, óbvio que eu sou muito feliz por isso, tudo que eu curti durante esse processo por fazer o que eu amava e não por estar frustrada que ainda não tinha sido o que eu queria, me fez muito feliz. Então eu sou muito grata e eu acho que é isso, a gente tem que ter uma meta, óbvio, eu sempre falava, todos os dias eu acordava e eu tentava fazer alguma coisa que me aproximava do meu sonho. Mas não necessariamente eu já fazia nessa troca para diretamente com o sonho. Eu fazia algo que pra mim era melhor, eu achava que me deixava mais próximo ao sonho, mas que também era melhor e eu curtia aquilo também que era melhor quando eu era passista, quando eu era musa, de todas as formas que eu fui passando, e eu acho que isso foi muito bom, porque eu vivi muitas coisas, se eu tivesse só focada, olha, eu quero ser rainha, talvez eu não ia curtir tudo que eu ganhei, tudo que eu aprendi e passei como passista ou como musa, porque eu ia estar frustrada que eu ainda não era rainha. Então eu acho que isso é muito importante. Você se cobra muito? Muito. Eu sou muito perfeccionista e sou extremamente organizada. Eu tenho toque, que nem eu já tenho metade dos ensaios que eu tenho no calendário da escola, eu já sei que cor que eu vou usar, como que eu vou vir. Já falei com o Maicon sobre ensaio técnico, nem sei qual vai ser minha roupa. Já fiz reunião, já tô falando de ensaio técnico, eu sou muito organizada. A Vi Ferraça, né, que é da Grife de Sandálias, ela fala, meu, você é muito organizada. Eu falo, Vi, eu já tenho aqui, ó, as datas que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Eu sempre fui, mas o meu primeiro trabalho, assim, registrado, foi numa loja de vestidos de festas. E, gente, quem trabalha em loja, geralmente tem toque de organização, porque loja bagunça, você perde venda, né? Precisa estar tudo no lugar para você conseguir desenrolar. E vestido de festa era muito certinho, os vestidos eram por número, em degradê de cor, era tudo uma coisa, e eu era a repositora. Então eu que fazia essa organização. E isso já era assim, né? Mas quando eu passei a trabalhar numa loja de vestido de festa, eu fiquei mais ainda. E aí trabalhei em outras lojas, então eu sou extremamente organizada. E eu acho que é por isso que eu consigo dar conta das coisas, porque eu organizo tudo, eu organizo meu dia inteiro. Às vezes as coisas não saem como a gente planeja, faz parte, há imprevistos, mas a chance de dar errado por ter planejado é menor. Então eu organizo tudo. Eu sei o que eu vou fazer amanhã em cada horário, eu sei
Às vezes dá uma atrasadinha, eu odeio quando atrasa, porque atrasa tudo, é uma coisa, mas eu sou muito organizada, então eu me cobro muito quando as coisas não saem como eu planejei, porque eu sou controladora, gente, até na minha casa, eu sou controladora, eu sou organizadíssima, então eu me cobro muito. E eu não me cobro de, por exemplo, lá que eles vão falar, porque você tem que estar bonita, porque X assado. E eu não quero, tipo, por exemplo, estar mais bonita do que alguém. Eu quero, tipo, estar melhor do que eu fiz. Então, eu acho que uma coisa que eu senti a pressão desse segundo carnaval foi que eu queria estar melhor do que na minha estreia. E pra mim, a minha estreia foi muito boa, e eu já ganhei prêmio da Globo, aquelas coisas. Então, no meu segundo ano, eu já fiquei me cobrando. Não, peraí, você tem que ser melhor do que você veio no outro ano você quase não se preparou. Então, eu sempre tenho essa cobrança comigo, a cada ensaio, a cada apresentação, a cada ano. E é uma coisa que eu tô aprendendo, é lidar com a frustração de quando as coisas não saem como eu planejo. Porque eu me cobro. E eu fico chateada, eu choro. É um caos. Você hoje é uma referência na escola. Você observa as meninas das aulas de passistas que um dia, quem sabe, vão ocupar o posto ou almejam ocupar esse posto? Olha, na verdade, a gente passista aqui na Dragões, né, as meninas que estavam na minha época, a gente meio que sempre foi referência, porque a gente tinha uma rainha maravilhosa, Simone, né, mas que ela não conseguia ser tão presente por conta dos compromissos, né? Ela é uma pessoa super importante, engajada em vários aspectos, não só o carnaval, mas politicamente, artisticamente. Então, tinha algumas vezes que ela não estava, então, como nós sempre estávamos, a gente também era uma referência. Gente, não pense que é porque vocês não estão na frente da bateria que vocês não são referências. Todas as mulheres da escola de samba, de qualquer setor, vocês vão ser referência sempre. Independente se tem uma rainha presente ou não, independente de você estar na frente da bateria ou não. Então, sempre eu fui uma referência. Eu acho que sempre as pessoas vão ser referência, mesmo que seja uma referência boa ou ruim. Porque às vezes a gente se espelha em alguém de que eu não devo fazer isso. E às vezes a gente se espelha em alguém que eu devo seguir por esse caminho. E aí eu sempre fui uma referência, e na ala das passistas do Dragões, a gente sempre teve meninas mais novas, por exemplo, a Isa foi passista na minha época, a minha corte, a Johanna, a Kelly, eram minhas passistas pequenininhas quando eu já estava mais velha. Então, essas meninas sempre eu tentei falar, orientar, tentei ajudar de alguma maneira, assim como as outras que hoje continuaram na aula de passista e estão aí também galgando e se inspiram. Então, por exemplo, tem a Troiano, né, a Lu Troiano. Eu levei ela pra ser minha princesa no bloco, que eu também sou rainha, mas ela também era passista assim pequenininha, que vinha, tirava uma foto comigo e hoje tá aí também, legal, já grande hoje na aula de passista. Então, eu sempre achei importante, até porque eu sou professora, isso é um pouquinho da minha formação, a gente sempre vai inspirar alguém ou ensinar alguma coisa pra alguém e aprender também com esse alguém. Então eu sempre tive esse lance de tentar ensinar um pouco do que eu sabia, mesmo quando não era muito, mesmo quando eu era passista. Eu tinha projeto com as crianças da aula de passista. Quando a gente saiu da aula de passistas, a Corte da Dragões, a gente tinha um projeto ano passado com a aula de passistas que a gente também vinha dar aula, vinha ajudar a orientar. Porque eu acho que é importante você passar essa orientação, porque quando eu cheguei na Dragões, não tive ninguém que me deu essa orientação. Tudo que eu aprendi no erro e no acerto. E a maior parte das vezes eu errei e aprendi mais com os erros do que com os acertos. Então, muitas dificuldades que eu tive no meu caminho, eu acredito que se eu tivesse alguém que tivesse me ensinado e me orientado, talvez eu não tivesse cometido esse erro e tivesse sido um pouquinho menos difícil. Então eu não sei, eu me sinto responsável, eu gosto de ensinar, de ajudar, de fazer, de orientar de alguma maneira. Não sei se a minha maneira é certa ou é errada, não sou a dona da verdade, não sei tudo, também estou aprendendo, mas acho que é importante, não só o meu cargo, acho que todos, passar esse conhecimento, até porque a gente precisa deixar gerações que tenham a informação para poder passar para outras gerações, senão, beleza, eu sei das coisas e não vou ensinar ninguém, ela luta sozinha. E aí uma hora o carnaval se perde, porque apesar da gente ter que se atualizar, também não pode perder as tradições. Então eu acho que é muito importante. Então eu não sei se eu sou uma inspiração assim, mas eu tento ajudar com o que eu posso. Nem que seja uma dica de como prender um cabelo, uma peruca, ou um passo, que as meninas me perguntam como que eu faço, ou até mesmo, o que você acha, uma dica de como que eu tenho que fazer isso, como eu tenho que fazer aquilo, como que eu cumprimento o pavilhão. Toda vez que eu puxo alguém pra frente da minha bateria, e eu não puxo só quem samba, às vezes eu puxo alguém aleatório da quadra, porque eu acho que
é isso, o carnaval é as pessoas estarem ali, curtir. Eu sempre puxo a pessoa, tento fazer com que elas reverenciem a bateria, tento ensinar isso, que elas cumprimentem também as outras meninas da bateria. Porque para entender como que funciona algumas tradições e a gente usando aí também a modernidade. Eu acho muito importante. Karine Grum. Nós tomamos a faixa amarela, porque no AMB tem aquela faixa amarela. Eu queria que você falasse para mim um momento seu ali. Como é que é chegar ali e qual o momento que te traz uma lembrança de encher os olhos? Nossa, tem muitos. Coisa boa, não perrengue. Tem muitos. Eu lembro do meu desfile, meu primeiro desfile com a Dragões. Já era no AMB, mas a gente ainda era o ESP. E aí minha fantasia era azul, que a Dragões estava falando sobre Atlântida, né, e tal. E eu tinha um Nemo na cabeça, assim, enorme, e a ala das crianças vinha no chão. E aí, nossa, eu lembro desse meu primeiro desfile, assim, tipo, meu Deus, algo muito emocionante. Depois, eu lembro da minha estreia como passista na Avenida, 2011, né, que foi o ano que a gente foi campeão do acesso, inclusive. Então, eu estreiei como passista, sendo campeão do acesso, subindo pro especial, e eu vi a apuração também na arquibancada. Ai, gente, eu tô meio velha, né? Eu vi a apuração na arquibancada, quando o Dragões foi campeã. Nossa, eu lembro que entrou minhas amigas, todo mundo no carro, a gente veio se trocando pra quadra. Era um misto de alegria, de choro, de felicidade, de... E eu lembro desse meu primeiro, tipo, como passista. Meu primeiro dia como passista na quadra, eu desmaiei. Porque pra mim já era, tipo, meu Deus, eu sou passista. Já era muito importante, eu desmaiei. Aí, no desfile, eu lembro muito, assim, também do desfile. Também foi última escola, de manhãzinha, com chuva. Foi... Olha, acho que eu tô habituada com isso, viu? E aí, subimos pro especial. E aí, um desfile no especial, antes do Ser Rainha, que me marcou muito, foi o ano que eu vim grávida, né? Porque eu descobri minha gravidez em dezembro. E eu descobri que eu já estava de 18 semanas. Foi assim, né? Eu ia competir no culturismo e aí fui fazer alguns exames porque eu ia precisar fazer alguns procedimentos. E aí eu descobri que eu estava grávida no ultrassom, tipo assim, você tá grávida de um menino, 18 semanas, eu desmaiei, eu não sabia onde eu tava. E aí eu fiquei, meu Deus, e agora? Carnaval, a roupa já tava pronta dela de passista, eu ainda era passista, era um corpete, e é aquele medo que... Eu acho que toda mulher quando descobre que tá grávida, né, a gente fica muito feliz, mas além do medo da criação do filho, do dinheiro, de tudo isso, a gente também fica preocupada com o lance, principalmente a gente que é passista, essas coisas, e agora? E aí se eu vou engordar? E se eu não voltar? E eu trabalho com isso? Como vai ser? A logística com uma criança, ai meu Deus, lá. E aí o médico me autorizou a continuar dançando, desfilei de 6 meses, ainda não tinha nem barriga, não engordei muito. O corpete servia, mas eis que o corpete tinha um perrengue e estourou na avenida. E aí eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu sambava, se eu cantava, se eu segurava o corpete. Foi um misto ali e tal, e aí pra mim foi muito marcante. Um outro ano, o ano da Asa Branca. O ano da Asa Branca, eu acho que de todos os desfiles da Dragões até hoje, que eu participei, aí eu participei de quase todos os desfiles da escola, a escola tem 23 anos, né? Tô indo pro 20º. Foi o único desfile que quando eu saí da avenida, eu comecei a chorar de vamos ser campeões. Assim, que eu tive realmente essa sensação, chega a sufocava a sensação que eu tinha do campeonato, de tipo, meu Deus, o que foi isso? A energia do desfile, mas claro, vinha dos ensaios já, eu sou aquela pessoa que vou no barracão, então eu já vinha sentindo essa energia, mas quando acabou o desfile ali, eu tive muito essa sensação. E aí, no meu primeiro ano de rainha, né, gente, não tem como, é algo inexplicável. Quando acabou o desfile, eu brinco, só foi cair a ficha, tipo, eu sou rainha da Ritmo que incendeia, quando passou o desfile. Porque quando o presidente me chamou na fábrica do samba, que ele me falou, eu acho que ninguém esperava a reação que eu tive, porque eu sou super expressiva e todo mundo achou que eu fosse gritar, chorar, comemorar, e eu fiquei, tipo, piripaque do Chaves. Eu travei e, tipo, buguei. E ele falando, depois que eu ouvi a próxima rainha de bateria, tipo, tudo bugou, assim, ó, fiquei meio aérea. E aí a ficha não caía. Quando a escola postou o flyer, que as pessoas começaram a me mandar mensagem, foi a primeira vez que eu chorei, tipo, meu Deus. Mas eu acho que eu chorei pelas mensagens que me mandaram, porque eu recebi mensagens de pessoas que eu nem esperava, mensagens belíssimas, ao mesmo tempo mensagens que me deixou um pouco
nervosa de tipo, como que agora eu vou desenvolver isso, porque é uma responsabilidade muito grande, porque não é só meu sonho, envolve não é só o cargo da minha escola, envolve o sonho de muitas outras meninas, né? Hoje eu represento o sonho de muitas meninas de comunidade. E aí, mas a ficha, cada ensaio vinha caindo um pouquinho nos técnicos e tal. Mas quando acabou o desfile, comecei a chorar. E aí eu perguntava assim para as pessoas que estavam perto de mim, tipo, isso aconteceu? Tipo assim, foi muito real, tipo, eu não tô sonhando, porque eu já tinha sonhado com esse momento sendo rainha da bateria algumas vezes. Dormindo acordada, eu sonhei diversas vezes durante a minha vida. Então pra mim aquilo tinha sido o melhor dos sonhos que eu tinha tido, porque só que foi real. E até hoje eu vejo os vídeos, eu vejo o making off, eu me arrepio inteira, porque foi muito melhor do que eu imaginei. Realmente eu acho que Deus faz tudo na hora certa, do jeito certo, e muito melhor do que a gente pode imaginar. Porque além de tudo isso, de ter sido muito emocionante, de ser a realização de um sonho, ainda acabou o desfile e aí eu ganhei o prêmio da Globo. E aquilo pra mim também me deixou tipo, meu Deus, tipo, não esperava mesmo, porque tem muitas rainhas, né, incríveis. E aí tinha a Valesca Reis, que pra mim era daquele ano. Meu Deus! O que fala de Valesca, né? Tipo assim, a Valesca, e eu ganhei o prêmio, meu Deus, como assim? Foi tipo muito... Eu acho que foi Deus falando assim pra mim de todas as vezes que eu pensei que não tava no caminho certo, de que todas as vezes que eu pensei em desistir, eu acho que foi a resposta pra Deus de tipo assim, calma minha filha, só estava te preparando pro que você precisa. E aí pra mim foi muito emocionante, assim, olha, é difícil, olha, é indescritível, assim, não tem... Agora eu acho que acredito que o próximo desfile vai ser assim, inesquecível, né? Tem que ser o desfile campeão da Dragões, porque eu espero que eu esteja lá. Sim. E que eu tenha mais essa história aí pra contar. Tá chegando. Amém. Tá chegando. Karine, muito obrigado por você disponibilizar um pouco do seu tempo para falar conosco. Muito obrigado mesmo, de coração. A gente acompanha a sua trajetória e vem aí muito feliz com tudo que você tem feito, com a referência que você se tornou. É uma das grandes rainhas do Carnaval de São Paulo, com certeza.